Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais um devocional nesta manhã, em Jeremias 52, versículo 31 ao 34, que diz assim: Sucedeu, pois, que no ano 37º do cativeiro do rei Joaquim, rei de Judá, e no 12º mês, de 25 dias do mês, em que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e tirou do cárcere. E falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele na Babilônia. Ele fez mudar as vestes da sua prisão e passou a comer pão na presença do rei todos os dias da sua vida, enquanto a sua alimentação foi-lhe dada a refeição contínua do rei da Babilônia, porção cotidiana do seu dia, até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Amém? Esse capítulo aqui fala com detalhes do cerco e da queda de Jerusalém nas mãos dos babilônicos. Foi nesse tempo que teve a destruição do templo de Salomão. Pois é, as guerras que viviam passando por aquele lugar, pela cidade de Judá, uma após outra, que deixava todos com tristeza e a cidade sobre destruição. Vivia a cidade no chão. Por mais que eles construíssem algo, aquilo ia para o chão devido às guerras. Nesse capítulo 52 vai falar sobre a queda de Jerusalém, como cumprimento das profecias anteriores que Jeremias tinha trazido sobre aquele lugar da parte de Deus, e sobre a desgraça e o porquê, que foi por causa da desobediência de Judá. E essa passagem me faz entender da importância que tem, da gente obedecer a Deus. Aquele que obedece a Deus, Deus livra. Aquela cidade poderia ter sido livrada. Porém, eles taparam seus ouvidos para o que Deus dizia através da boca do profeta e desobedeceram. E todo pecado de rebelião, o que é rebelião? Ir contra a vontade de Deus, ignorar o que Deus está dizendo e agir ao contrário do que Ele quer que nós façamos, tem consequências. E essas foram as consequências: a destruição de Judá e a prisão do rei Joaquim. Só que nesse versículo que eu estou lendo vai falar sobre a liberdade do rei Joaquim, O rei Joaquim, ele se rebelou quando Babilônia chegou. Ele não ia entregar na mão dos babilônicos Judá. Ele se rebelou contra o domínio dos babilônicos. Aqui você vai perguntar, junto comigo aqui, se ele se rebelou, o que os babilônicos tinham que fazer? Matá-lo. O que os babilônicos tinham que fazer? Prendê-lo e nunca mais soltar. Guarde isso na tua cabeça. Só que quando Deus está na vida de alguém, e Deus escolheu Joaquim para que a linhagem de Davi ela não se quebrasse, não deixasse de existir, ele era escolhido. Ao contrário disso daí que eu falei sobre os babilônicos chegar e destruir, matar e prender e nunca mais soltar, foi ao contrário. Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, era o rei da Babilônia nessa época, deu um tratamento especial, diferente do irmão Zedequias, lembra dele? Que ele foi cegado e preso. Pois é. Depois de um tempo na prisão, a Bíblia vai dizer que Joaquim ele é libertado, é aqui que eu entro. Ele é libertado da prisão, e ele começa a receber um tratamento especial e ele é colocado na mesa do rei. Isso é mais um testemunho da soberania, da graça, da misericórdia do nosso Senhor Deus, que guia o destino das pessoas, mesmo em situações desafiadoras, mesmo que parecesse impossível, porque não tinha como o coração do rei da Babilônia se dobrar e resolver soltar aquele rei, a não ser com o toque da mão de Deus no coração dele. E aprove Nabucodonosor de libertar, libertou. E ainda colocou na sua mesa, honrando a sua linhagem. O povo de Israel, quando via Joaquim
lá no meio dos reis, no meio dos poderosos, sentando na mesa de Nabucodonosor, eles viam Deus na vida dele, porque era impossível isso acontecer. E eles viam que a linhagem de Davi ainda estava de pé. E isso fazia fortalecer a sua fé. Fazia eles lembrar que Deus era misericordioso. Mesmo em circunstâncias imprevisíveis, Deus ainda pode mudar o curso da vida de uma pessoa. Foi o que Deus fez com Joaquim, é o que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Quando Deus tem um propósito, não importa o vento, não importa a luta, não importa a circunstância, não importa o aperto, não importa se está preso, não importa se está no vício, não importa se está na dificuldade, se está na opressão, se está na depressão, Deus tem o poder de mudar o cerco, Deus tem o poder de mudar a tua vida. Por quê? Porque Ele tem um propósito na tua vida. Quando Deus tem um propósito na tua vida, Ele começa a direcionar. Ele começa a levar a tua vida ao caminho que Ele quer que chegue. Eu quero dizer para você, não desanime na prisão, não desanime na luta, não desanime a estar destruído, não desanime. Porque o mesmo Deus que repreende aquele que ama é aquele que levanta e coloca no lugar de soberania. Porque tem situações que nós passamos que é o Senhor nos ensinando. Mas nesse propósito do deserto, nós não estamos sozinhos. Como Joaquim não foi esquecido na prisão, você também não é esquecido nessa prova. Há um tempo da prova e o Senhor se lembrará de você. E você será colocado da prisão em um local de honra, na mesa do rei, que rei? Nosso rei, Senhor Jesus Cristo. Porque Ele vai te dar um banho de misericórdia, vai te colocar uma aliança no dedo, vai te dar de novo as suas vestimentas purificadas, para que você possa de novo ser cuidado por Ele. Porque a Bíblia vai dizer que Joaquim foi cuidado, zelado, honrado como rei naquele lugar. E ele morreu ali sendo bem tratado, com seus dias certos, não foi morto por ninguém. Ninguém vai tocar. Ninguém vai tocar, ninguém vai tocar. Deus não vai deixar você morrer nessa peleja, Deus não vai deixar você morrer nessa luta. Não se preocupe, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. O Senhor vai te honrar. E muitos vão olhar para você no tempo de honra e vai ver que Deus não quebrou a aliança com você. Assim como Deus não quebrou a aliança que fez com Davi. Porque Joaquim, ele era da herança, ele era da linhagem de Davi. Deus fez uma promessa para Davi. E Deus não é homem para que minta, e Deus não é filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não faria? Falaria e não confirmaria? Eu quero dizer, se Deus fez uma promessa na tua vida, há de se cumprir. Há um tempo da luta no meio da desobediência. Há um tempo da dificuldade, há um tempo da prisão, no meio da desobediência, no meio da rebelião. Mas nesse tratamento o Senhor também levanta, o Senhor limpa e o Senhor liberta e coloca no lugar de honra. Porque tem que ter um despertamento. Eu tenho certeza que nesse tempo Joaquim lembrou de todas as palavras de Deus que saía da boca de Jeremias. Comece a meditar na palavra do Senhor e dá lugar ao Espírito Santo para que Ele possa trabalhar na tua vida. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu oro e eu peço ao Senhor Jesus Cristo que aquele que ouvir a minha voz, ele venha sair do tempo da rebelião, ele venha sair do tempo do nervoso, do tempo da angústia, do tempo do desespero. E ele comece, meu Deus, em nome de Jesus, a ouvir a tua voz e obedecer, para que ele possa viver e comer o melhor dessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.